E sobre o acordo entre Israel e Hamas, a gente recebe agora no Jornal da Manhã deste domingo o doutor em Direito Internacional Alexandre Teixeira. Alexandre, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, David. Bom dia, audiência da PAN. Bom dia. Bom, essa é a primeira fase do acordo entre Israel e Hamas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa primeira fase e, burocraticamente, quais são os próximos passos caso essa primeira fase se concretize e dê tudo certo, caminhe tudo bem. Bom, essa primeira fase é uma fase bem importante, mas, na minha visão, a fase mais fácil de ser implementada. Né? Existe aí o compromisso assumido pelas partes em conflito de uma troca de prisioneiros /reféns, né? Israel libera cerca de 2.000 prisioneiros que estão de posse do Estado israelense e o Hamas libera, então, os 48 remanescentes, né, os reféns que foram feitos no 7 de outubro, sendo que desses 48, 28 já estão mortos. E acredita-se que cerca de 20 ainda estejam vivos. Essa fase é uma fase de muita alegria, né, muita comemoração, existe um grande fandango político por todos os envolvidos na história, principalmente por parte do governo norte-americano, mas isso não significa que nós tenhamos um problema resolvido. Essa fase, ela termina com esse repatriamento dos prisioneiros palestinos e repatriamento dos reféns, e depois a próxima fase é a mais complicada. E mesmo antes da sua implementação já existem, né, narrativas, principalmente por parte do Hamas, porque a próxima fase exigiria, então, uma desmilitarização daquela região, né, com a consequente saída, retirada do exército israelense. Existe um faseamento de 3 etapas. Inicialmente, o exército israelense ocuparia 53% do território de Gaza. Posteriormente, ele passaria para 40% e, numa última etapa, passaria, então, para apenas 15% de ocupação em Gaza. E o Hamas teria que depor as suas armas, teria que ter um compromisso de não realizar mais atividades terroristas, né? E também, uma coisa que é bem difícil, de não participar desse processo de transição política, de não participar da reconstrução da cidade de Gaza, de não participar, não ser um ator político, né, em um futuro governo, uma futura governança. Lembrando que isso é uma coisa muito importante, porque esse ataque de 7 de outubro, né, uma digamos assim, das causas desse ataque foi exatamente o Hamas ter recebido um grande aporte de dinheiro do Catar, né, um dinheiro que deveria ser empregado em ajuda humanitária, em construção de escolas, de hospitais, e que foi empregado na construção, então, dos 800 quilômetros de túneis, né, chamado metrô de Gaza, que existem em Gaza. Então, por isso, a preocupação tanto do presidente Donald Trump, né, como dos envolvidos aí do próprio Catar, do Egito, de não ter o Hamas nisso aí, para não criar, né, e Israel já falou que não aceita. E essa fase vai ser um pouco mais preocupante, na minha opinião. Sem dúvida, né? Até porque você desvincular totalmente a autoridade palestina, que também administra a Cisjordânia, é muito complicado. Mas como fica também a situação, doutor, do Benjamin Netanyahu, que, né, a gente viu no decorrer que se manteve no poder por conta da guerra? A situação dele é complicada. Ele está, digamos, enrolado com algumas questões judiciais, ele vai ter que responder. Inclusive possíveis suspeitas de corrupção no governo dele. Ele também não está com muita confiança por parte do seu partido, porque esse acordo que foi costurado pelo presidente Donald Trump, ele traz algumas coisas que uma parte da ala mais radical do partido do Netanyahu, elas são negociáveis, como, por exemplo, a possibilidade, né, de se ter um segundo Estado, ali, né, a criação do Estado palestino, uma governança aí supervisionada inicialmente, né, pela sociedade internacional e, posteriormente, a transição até mesmo para a autoridade palestina. E esse é um tema que não agrada essa ala política mais radical, né? E provavelmente até outubro do ano que vem ocorrerão as eleições em Israel,
e provavelmente o atual primeiro-ministro não deve ser reconduzido então ao cargo. E deve então passar a responder. Existe outra questão também, que ele deve ser responsabilizado pelo 7 de outubro. Né? O 7 de outubro ele ocorreu dentro de um contexto de muita dúvida, né? Principalmente por parte da ação das forças de defesa de Israel, da ação do governo. Algumas evidências que previam o ataque foram colocadas e não foram consideradas da forma que deveriam ser. Então, existe um processo jurídico também aberto para investigar as responsabilidades em relação a esse ataque e, provavelmente, o primeiro-ministro deve ser, então, responsabilizado por essa catástrofe. Agora, Alexandre, quando você conta para a gente aqui que as próximas fases desse acordo são mais preocupantes, mais complicadas, né? Que essa primeira a gente comemora um pouco mais, é tudo alegria, que beleza, o acordo deu certo. Você preocupa um pouco a gente, né? A gente fica um pouco assustado, porque o que acontece caso alguma das partes rompa esse acordo? Volta a guerra novamente? Tem o perigo de acontecer como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uma guerra de quase 4 anos? Paula, essa é uma excelente pergunta. Né? A gente tem que lembrar que esse conflito é um conflito um tanto quanto atípico. Né? Nós temos, de um lado, um Estado soberano, um Estado democrático, a única democracia praticamente estabilizada no Oriente Médio, e, de outro lado, nós temos um grupo de bárbaros, né? Um grupo terrorista que não respeita o direito internacional, que não tem ética nenhuma de combate, que não tem a ética de Estado. Israel é muito criticado em relação à ação militar que tem feito em Gaza nesses últimos 2 anos. Mas, de uma certa forma, Israel age com uma certa ética, ainda que seja ética de Estado, aquela ética que não é muito parecida com a nossa ética do ser humano, mas age. O Hamas não tem ética. Né? E eu vejo com muita preocupação esse retorno dessas 500 mil pessoas que de ontem para hoje, de sexta-feira, estão retornando para a cidade de Gaza, sem a gente ter realmente uma garantia de que esse acordo vai ser respeitado. Porque se, na minha opinião, mesmo com a presença do presidente Donald Trump, que é, né, um fator, digamos, um centro de gravidade interessante para esse acordo, ele tem uma posição que intimida, né? Ele inclusive representa, né, a vitória a derrota do multilateralismo, porque tem até uma posição mais ativa do que a própria Organização das Nações Unidas. Mesmo com a presença, nós podemos sim ter o retorno das hostilidades, como ocorreu, né, em janeiro, quando tentou-se também fazer troca de prisioneiros, reféns, né, e logo depois as fases posteriores não foram atendidas e retornou os combates. E Israel já avisou que não vai sair e não vai, de maneira nenhuma, deixar que o Hamas continue exercendo algum tipo de ato terrorista ou de alguma influência militar dentro da faixa de Gaza. Então, você está correta. Podemos, sim, ter o retorno das hostilidades. E aí fica mais preocupante ainda, porque essas pessoas que retornaram para a cidade de Gaza, como elas serão? Né? Serão novamente usadas como escudos humanos pelo grupo Hamas? Israel terá o respeito, então, que vem tentando ter, dentro das regras de direito internacional, na condução das hostilidades? É uma questão muito preocupante, Paulo. Alexandre, a gente espera que essa seja uma luz no fim do túnel, né? Esse acordo, ele se concretize realmente até o fim, seja efetivo para que haja a libertação desses reféns, para que haja o fim dessa guerra de uma vez por todas. Muito obrigada. Nós conversamos com Alexandre Teixeira, doutor em Direito Internacional aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom, um ótimo domingo ao senhor. Seja sempre muito bem-vindo, professor. Para vocês também, uma satisfação. Até.